chegou o momento de você aprender a indução de Dave-Ehrman. Você vai perceber que essa é uma indução mais lenta de se fazer e ela serve principalmente quando você for colocar alguém em regressão. Eu vou recomendar que todas as vezes que você for fazer uma regressão, utilize a Dave-Ehrman, pois como ela vai parte a parte, o sujeito vai aprofundando muito mais. E se você quiser potencializar, aqui com a Jane eu vou direto para Dave-Ehrman, mas se você quiser potencializar ainda mais, você pode fazer uma das induções rápidas. Quais são as induções rápidas? Uma hand drop, um espiral hipnótico, fixação de olhar, e depois que o sujeito fechar os olhos, você pode fazer o relaxamento progressivo que você aprendeu na última aula, e então você aplica a técnica Dave-Ehrman, que eu vou começar agora. Lembrando, Jonathan, preciso fazer uma indução rápida, um relaxamento progressivo e uma Dave-Ehrman? Não necessariamente você precisa, mas isso ajuda muito a aprofundar o sujeito ainda mais no estado de transe. Principalmente se você for fazer regressões que buscam situações que estão muito internalizadas no inconsciente. Uma outra opção é você fazer uma indução rápida e a Dave-Ehrman. Então, imagina que eu fizesse com a Jane aqui uma hand drop, ela fecha os olhos, começa a relaxar, e eu já entro em uma Dave-Ehrman, que é um pouco mais extensa, mas que relaxa muito. Então, vamos demonstrar agora. Jane, eu vou pedir que você já comece com os olhos fechados. Respira bem fundo. Solta. Respire bem fundo mais 2 ou 3 vezes. E a partir dos próximos minutos, todas as vezes que você inspirar o ar, você está respirando recursos, amor, relaxamento, harmonia. E todas as vezes que você soltar o ar, todo medo, toda dúvida, tudo aquilo que te incomoda vai indo embora. Vai indo embora. Isso, muito bem. E eu quero que você se imagine em um dia em que você acabou de acordar. Você está com aquela preguiça, com aquele cansaço. Você até pensa nas coisas que precisa fazer. Talvez você até saiba que algo te espera, mas nesse dia você decide fechar os olhos e relaxar completamente todo o seu corpo. E enquanto imagina isso, permita-se relaxar mais e mais profundamente. Isso, muito bem, muito bem. E eu vou pedir que você leve a atenção para a região dos seus olhos, como se pudesse ver ou sentir as pálpebras, esses olhos, toda a musculatura em volta. E peço que gentilmente você comece a desligar esses olhos. Talvez você já tenha encontrado uma forma só sua de fazer isso. Ou pode ser que queira imaginar que na sua frente existem dezenas de interruptores. E a cada interruptor que você desliga ou apaga, desliga também um pedacinho desses olhos. E vai chegar um momento, enquanto você desliga os olhos, que já nem vai importar mais se esses olhos estão ou não estão aí. Porque você sabe que quando nós estamos de olhos fechados, podemos encontrar a nossa melhor parte, a nossa melhor versão. E quando você tiver certeza, somente quando você tiver certeza que desligou esses olhos por completo, você tentará fazer um leve movimento de abrir os olhos e percebe que eles estão colados, eles preferem ficar fechados. Isso, não precisa tentar mais. Apenas imagine que desses olhos saem várias ondas de relaxamento que relaxam cada fibra, cada célula, cada músculo de todo
todo o seu corpo. Isso, muito bem, muito bem. Daqui a pouco, e não agora, eu vou pedir que você abra e feche os olhos bem rapidinho. E não precisa olhar para nada, nem focar em nada. Você apenas abrirá e fechará os olhos. E a cada vez que você abre e fecha os olhos, você relaxa 100 vezes mais, sem precisar fazer esforço algum. Então, olhos abertos, olhos fechados e relaxe do topo da cabeça, passando pelo rosto, por todo o seu corpo. Você vai relaxando mais e mais profundamente. Olhos abertos, olhos fechados. E se vai relaxando e desligando, se permitindo. Não porque eu quero, mas porque a sua mente é muito forte, poderosa, e você pode fazer aquilo que escolhe fazer. E daqui a pouco, quando eu pedir para você abrir e fechar os olhos pela terceira vez, multiplique milhares e milhares de vezes mais esse relaxamento. E ele será mais intenso do que a vez em que você esteve mais relaxado em sua vida. Então, abre os olhos, fecha os olhos, isso, e desliga completamente todo o seu corpo. Muito bem, você está indo muito bem. E agora, eu vou pedir que você coloque a atenção no seu braço direito. E assim como você fez com seus olhos, leve a atenção da sua mente para a ponta dos dedos da sua mão. E por onde a atenção da sua mente passa, você vai desligando todo esse braço, passando pelos dedos, pela mão, pelo punho, pelo braço, até o topo do seu ombro. E quanto mais atenção você coloca nesse braço, esse braço vai pesando, pesando tanto, que é como se ele fosse feito de concreto. E um concreto que nem está mais conectado ao seu corpo. E daqui a pouco, eu vou levantar o seu pulso. E eu não quero que você me ajude, pois o braço está completamente pesado. E a cada vez que eu levantar e soltar esse pulso sobre onde você está sentada, você relaxará 200 vezes mais, indo cada vez mais profundo e se sentindo cada vez melhor. Isso. Relaxando mais e mais, passando esse relaxamento do braço para todo o seu corpo. E a cada vez que eu faço isso, todo o seu corpo pesa mais e mais. E na terceira vez, você desliga ele por completo, como se seu corpo físico já nem existisse mais. Isso, muito bem. E transfira esse relaxamento do braço para todo o seu corpo. E imagine isso da forma como for mais confortável para você. Isso, muito bem, muito bem. E se você seguiu todas as minhas instruções, o seu corpo nesse momento já está relaxado o suficiente para vivenciar a experiência que você veio vivenciar aqui. E chegou o momento de relaxar a sua mente. E para isso, eu vou contar de trás para frente a partir do número 77. E a cada número que eu conto, você diz mentalmente para você mesma, mais relaxada. E talvez quando eu chegar no número 74, ou até mesmo antes, esses números não farão mais qualquer diferença para você. 77, 76, mais e mais relaxada. 75, mais e mais relaxada. 74. E se ainda existirem números aí, assopre eles para bem longe de você.
Isso, muito bem. Muito bem. E agora, quero que você se imagine no topo de um lugar. Talvez você esteja numa escada que vai descer, talvez descendo uma montanha, um caminho, talvez dentro do elevador. Eu não sei o lugar ideal, mas a sua mente inconsciente já te mostrou qual é esse lugar. E eu vou contar de 10 a 1. E a cada número que eu conto, você vai descendo. E a cada vez que desce, a cada passo que dá, você desce mais e mais. E aprofunda cada vez mais, se sentindo muito bem enquanto faz isso. 10. Comece a descer. 9. Mais e mais relaxada. 8, cada vez indo mais e mais fundo. 7, tudo que ouve, inclusive a minha voz, só te relaxa mais e mais. 6, 5, 4, 3, 2 e 1, completamente relaxada. Isso, muito bem, muito bem. E quero que você se imagine agora em um lugar seguro para você. Talvez seja uma memória antiga, talvez um lugar que você conhece ou já esteve, ou pode ser que seja um lugar criado agora pelo seu inconsciente. E por alguns segundos, eu convido você a sentir a paz que esse lugar te traz. O quão bom é estar em um lugar só seu, um lugar que só você acessa, que só você sabe. E por alguns segundos, sinta a paz deste local. Isso. E pelos próximos minutos, todas as vezes que você sentir qualquer desconforto ou precisar voltar a esse estado de amor, de relaxamento, basta você se lembrar deste lugar seguro e você retorna para o seu estado de paz, de equilíbrio, de afeto. Isso, muito bem, muito bem. E mantenha os olhos fechados. E aqui eu coloquei ela em estado de transe pela Dave Elman. E depois que é colocado nesse estado, você pode começar uma regressão, uma reprogramação emocional, mental, que você ainda vai aprender nesse treinamento. Você pode utilizar todas as técnicas desse treinamento que são de utilização a partir desse momento, que ela já está relaxada, completamente em transe, para acessar informações do inconsciente. E o que eu vou fazer agora é uma pré-emersão e uma emersão do transe que nós vamos falar daqui a pouco, na próxima aula. Respira bem fundo e se imagina caminhando por um lugar em meio à natureza. Um lugar muito bonito que você talvez veja, ouça, sinta a natureza, a brisa do vento, talvez os pássaros cantando. Eu não sei, mas eu sei que você sabe. E você, por um instante, olha lá para o topo do céu e você vê que lá do céu vem descendo uma bolha de luz. E é uma luz que só de olhar para ela você sente acolhimento, conforto. E aos poucos ela vem descendo e para no topo da sua cabeça. E à medida em que minha voz fala com você,
você vai perceber esta bolha de energia descendo por todo o seu corpo e ressignificando, curando, limpando o que só você sabe que você precisa nesse instante, para que quando eu trouxer você para esta sala de volta, você se sinta completamente bem. E a bolha de energia desce pela sua cabeça, passando pela sua mente, pelo seu cérebro, aliviando os pensamentos, passando pela tua garganta, teu pescoço, liberando tudo aquilo que um dia talvez precisou ser dito e ficou preso aí, passando pelo teu ombro, pelo teu tórax, limpando todo o teu pulmão e o ar que você respira, passando pelo seu abdômen, quadril, pernas, até que você percebe que a luz se integra em volta de todo o seu corpo e você se sente maravilhosamente bem enquanto vê isso, sente isso e você se sente completamente em paz. E com esse sentimento bom, eu vou contar de 1 a 5, e a cada número que eu digo, ainda de olhos fechados, eu te convido a ir colocando atenção no seu corpo, na sua respiração, nesta sala. 1, preste atenção na sua respiração. 2, comece a perceber minha voz chegando mais perto de você. 3, sinta a temperatura desta sala. 4, se preparando para abrir os olhos. E 5, olhos abertos, vai voltando para cá. Isso. Tudo bem? Bom demais, né? Gente, essa técnica de indução é uma das melhores técnicas que tem para você levar qualquer sujeito para o estado de transe. Seja ele mais emocional, seja ele mais racional, seja ele resistente. Utilize essas técnicas de Dave Elman, essa sequência de Dave Elman, e você vai perceber como que as pessoas conseguem acessar muito mais delas mesmas e ressignificar, buscar uma memória numa regressão, ou reprogramar a mente ou as emoções de uma forma muito mais efetiva. E aqui agora eu quero explicar o passo a passo dessa técnica de forma cognitiva para que você entenda o porquê de cada uma dessas técnicas. Por exemplo, quando eu peço para ela levar a atenção para os olhos dela, para o desligamento dos olhos, o que eu estou fazendo aí? Você percebe que eu pedi para ela desligar os olhos e fui pedindo para ela imaginar desligando ou interruptores. E aqui talvez ela nem imaginou interruptores. Talvez ela imaginou uma energia ou ela desligou quebra-cabeças, eu não sei. Isso não importa para você, porque você é só o guia, a pessoa em quem faz o processo. E quando eu peço para ela, e quando você tenta abrir os olhos uma única vez, e você vai perceber que os olhos preferem ficar fechados. O que acontece? Faz aquele movimento aqui, e quando você perceber que ela fez o movimento, que a pessoa fez o movimento, você fala para ela, não precisa tentar mais. Por quê? Porque a ideia ali não é ver se ela está com os olhos colados ou não. Isso não é uma hipnose de palco. Só que quando ela faz isso, e os olhos não abrem, todas as resistências começam a se quebrar. Por quê? Porque a mente racional dela pensa, eita, está funcionando. E aí ela vai se entregando mais e mais. Aqui pode ser em alguns casos, poucos casos, que o sujeito consiga abrir os olhos. O que você vai fazer quando ele abrir os olhos? Não precisa se desesperar, não está perdida a terapia. Calma. Isso é uma coisa que poucas pessoas falam para você. Vamos imaginar que ela estivesse de olhos fechados aqui. Feche os olhos, por favor. E você tenta abrir os olhos e não consegue. Abre os olhos. E vamos imaginar, pode abrir os olhos? Imagina que a pessoa abre os olhos. O que você vai fazer? Você vai dizer para ela, isso, muito bem. Por quê? Porque você valida que está tudo bem. Porque senão a pessoa pode pensar, nossa, não estou hipnotizado. E o que você vai fazer?
eu vou pedir para você abrir e fechar os olhos várias vezes, até que esses olhos não queiram mais se abrir. Abre os olhos, fecha os olhos, e você vai com a pessoa. Vai chegar um momento que os olhos dela abrem bem um pouquinho e você fala, agora fecha os olhos e mergulhe nesse relaxamento. Tá tudo bem. Tá? 95% das pessoas não vão conseguir abrir os olhos. E, inclusive, você pode induzir para que não abra. Ou seja, se você falar assim, ó, você vai tentar abrir os olhos e eles simplesmente não abrem. Pode ficar muito direto para pessoas que são mais racionais. Então, você fala, você tentará um leve movimento de abrir os olhos com as pálpebras e os olhos vão preferir ficar fechados. Por quê? Preferir dá a opção de escolha para a pessoa, dá a opção de conforto. Então, se é uma pessoa resistente, ou é uma pessoa que não gosta de ser contrariada, ou é uma pessoa que não gosta de receber ordens, ela sente que não está sendo pressionada e mergulha no relaxamento. Depois, eu fiz com ela o fracionamento dos olhos. É chamado de fracionamento. Você faz 3 vezes o fracionamento. Por que funciona? Sabe quando de manhã o seu relógio toca, o seu alarme do celular toca e você coloca no modo soneca mais 5 minutinhos? E você vai, acorda mais 5 minutinhos. Vai, acorda mais 5 minutinhos. Chega um momento que você dorme 40 minutos e parece que foi 5 minutos. Porque quando você abre e fecha os olhos, a sua mente, as substâncias químicas do seu cérebro são liberadas para favorecer que você realmente vá mergulhando. E isso vai acontecendo. Tá? Depois eu pedi para ela esparramar isso pelo corpo. Jonathan, como que o meu cliente está imaginando isso e se esparramando? Não te importa. O que importa é para ele. Você só tem que conduzir o processo. Certo? Depois eu pedi para ela se concentrar no braço. Pode ser o direito, pode ser o esquerdo, não tem problema. Eu fiz com o direito porque eu estou aqui do lado dela, então fica muito mais fácil. Jonathan, e se eu estiver fazendo online, como que eu vou pegar o braço da pessoa? Você vai fazer o seguinte comando, você vai substituir. Você vai pedir para, você vai dizer o seguinte, e agora, eu quero que você escolha um dos seus braços. Talvez o direito, talvez o esquerdo. E enquanto você escolhia qual deles você preferia, você relaxou mais e mais profundamente. Isso chama-se movimento perdido, tá? Quando você fala, enquanto você decidia, ou quando eu falo para ela que qualquer som que você ouvir faz você relaxar, ou se ela se mexe, por exemplo, aqui eu posso falar, e mesmo movimentando as pernas, esse leve movimento te relaxa mais e mais. Isso são coisas que você faz durante todo o transe, chama-se movimento perdido. Você pega um movimento que a pessoa está fazendo, ou alguma coisa que está acontecendo, e você favorece o transe. E aí, quando a pessoa escolheu o braço, e ela não precisa te falar qual braço foi, você vai fazer o mesmo processo. Vem relaxando dos dedos até o topo do ombro, vai relaxando, vai desligando mais e mais. E quando você perceber que desligou esse braço completamente, você irá fazer um movimento de levantar o pulso, o máximo que conseguir, e soltar de uma única vez. Levantar o pulso e soltar de uma única vez. E todas as vezes que você fizer isso, você relaxa mais e mais. Tem pessoas que não vão levantar o pulso. Então, você já dá um comando embutido antes que isso aconteça. Quando você falar para ela que ela tem que levantar o pulso e soltar, você já fala o seguinte, e se talvez esse braço nem quiser sair do lugar, apenas multiplique esse relaxamento milhares e milhares de vezes mais. Por quê? Sempre você tem que barrar o racional. Se ela não levanta o pulso, pode parecer que não está funcionando ou que ela está fazendo algo errado. Portanto, é muito importante você dar esse comando de que se o pulso não levantar, tá tudo bem, é só para transferir a energia e continuar. Então essa é uma opção, por exemplo, em tempos de Covid, para não tocar na pessoa, ou no online, ou se você quiser variar também. Porque aos poucos você vai entendendo que você pode variar as técnicas. Imagina você num dia, eu já cheguei a atender 12 pessoas em um dia. Imagina você como hipnoterapeuta, colocando 12 pessoas, 6, 10 pessoas em transe no mesmo dia, igualzinho. Você não vai aguentar chegar até no final do dia. Então, é muito importante que você varie as técnicas, sempre levando em consideração o perfil comportamental da pessoa, assim como você já aprendeu nas aulas anteriores.
E depois de relaxar o pulso, o braço e o pulso, o que eu fiz? Eu falei para ela que chegou o momento de relaxar a mente dela. E eu fiz uma contagem a partir do número 77 de trás para frente. Jonathan, por que 77? É mágica? É místico? Não, poderia ser o número 100, poderia ser o número 57, qualquer número, certo? Qualquer número. E que cada vez que eu falar um número para ela, ela fala mais relaxado. Por que serve essa técnica? O córtex dela, a parte racional, tá concentrada nos números que eu estou falando. E tudo que ela está falando para ela mesma está indo para o inconsciente, quando eu peço para ela falar mais relaxada. E se você notou, enquanto eu fui falando os números bem baixinho, eu fui dando comandos. Mais e mais relaxado. Por quê? Porque como eu sei que o racional está concentrado, distraído em outra coisa, eu posso aproveitar isso para falar com o inconsciente dela. Tem outras formas de se fazer essa parte? Tem. E você vai perceber que eu vou te dar muitas formas de fazer a mesma coisa para você realmente poder variar com os seus clientes, certo? E até mesmo para você dar a ideia para os seus clientes de que você entende de todas as formas possíveis e o cliente vai ficando impressionado com você. Em vez de eu falar para ela, a cada número que eu conto de trás para frente, você fala mais relaxada, eu poderia fazer ela contar. Eu poderia falar para ela o seguinte: e daqui a pouco, eu vou pedir que você conte a partir do número 100, de trás para frente. 100, 99, 98. E a cada número que você conta, você fica mais e mais relaxada. E talvez, quando você chegar no número 95, esses números não terão qualquer importância para você e eles desaparecem da sua mente. Poderia ter feito isso. Eu poderia fazer ela, imagine que você está deitada num gramado, olhando o céu, e lá no céu existem algumas nuvens, e daqui a pouco eu vou contar a partir do número 77, de trás para frente, e a cada número, veja ele se formar lá nas nuvens. E quando eu chegar no número 74, eles simplesmente desaparecem. E quando você fala o 74, o que você faz? Imagina que você está assoprando as nuvens. E as nuvens vão embora, certo? Não sei se você notou, mas tem algumas vezes que eu utilizo algumas mudanças de voz. Quando eu faço o assoprar, que ideia que dá para o inconsciente? De que tem alguma coisa voando, indo embora. Ou quando eu falei para ela, imagine que você está num dia com muita preguiça. E eu fiz a voz. Por quê? O inconsciente reconhece a sensação de quem está do lado. Então eu vou muito além do cognitivo. Perceba que eu vou 10, 9... Isso são coisas que eu fui desenvolvendo, porque se você notar, muita gente só fala. Imagina que você está numa escada e a gente vai descer 10, 9. Quando você tonaliza a voz, você ajuda o inconsciente a compreender uma parte que não é cognitiva e não é racional. Do mesmo jeito que numa regressão, que a gente vai aprender nos próximos módulos, se a pessoa começa a chorar e você percebe que ela está sentindo dor, talvez você pode mudar a tua forma de falar. Você pode sentir a dor. Isso precisa de treino. Você sente. Você está vendo? Então coloca essa dor. Diz para a pessoa o quanto você ama ela. E você vai trazer na tonalidade da voz o sentimento. Que pode ser raiva, pode ser decisão. Toma a decisão. Joga isso fora. Destrói isso. Destrói com toda a tua força. É como você aprendeu lá nas aulas anteriores. Não tem voz hipnótica ideal. A voz hipnótica é a que acompanha o que você está falando. Quanto mais você fizer esse acompanhamento, melhor a pessoa se conecta e aprofunda, certo? E, por último, eu fiz a descida da escada. Você vai perceber, assim, a indução Dave Elman, ela termina na amnésia dos números. Só que eu vou te recomendar uma coisa. Sempre faça um aprofundamento a mais. Você pode fazer a pessoa imaginar que ela está descendo uma escada, descendo um elevador, que ela está descendo um caminho, que ela está dentro de um carro no passageiro e o carro vai se movimentar à medida que você conta, e que o destino final é o relaxamento. E aí você vai 10, 9, bem devagarzinho para a pessoa ir aprofundando, certo? E por último, eu apliquei uma técnica separada. Então, a Dave Elman termina na amnésia dos números. A escada, ou a descida, ou o voar, o que você quiser, é o aprofundamento, para deixar mais ainda
relaxado. E você perceba que eu usei uma coisa chamada lugar seguro. Se você for fazer uma regressão, imagina que você recebeu uma pessoa que tem depressão, uma depressão profundíssima. E você sabe que a regressão provavelmente vai mostrar um fato não muito bom. E talvez a pessoa chore, a pessoa se desespere. Pode ter uma aberração. Você percebeu que eu pedi para ela fazer uma rápida viagem para um lugar especial para ela e seguro? Eu não sei, ela pode ter ido para a casa dela, ela pode ter ido para a praia que ela foi ano passado, ela pode ter ido para quando ela era criança, ela pode ter imaginado que ela estava lá na Torre Eiffel, eu não sei. E, novamente, não te importa. Isso é o mundo dela, você é só o guia. E o que acontece nesse momento? Não sei se no vídeo você percebe, mas ela começou a descontrair todos os músculos aqui da boca, como se fosse sorrir. Por quê? Porque é uma coisa boa, é uma ancoragem boa. E aí eu falo para ela o seguinte, se você precisar, em qualquer momento, volte para este lugar seguro. Ela não vai, no momento de aberração, lembrar de voltar para um lugar seguro, mas o inconsciente vai. E nessa hora eu poderia ter feito algo diferente. Em vez de falar que se ela precisar, ela volta para o lugar seguro, eu poderia ter tocado no pulso dela aqui, por exemplo, nos ossinhos, ou na mão, ou no punho, ou no braço inteiro, e falado para ela. E quando eu toco no teu braço, a partir de agora, você volta exatamente para esse sentimento. Se eu precisar, eu vou tocar no seu braço e você retorna a este momento feliz e a essa sensação de controle, de equilíbrio e de felicidade. Por quê? Se numa regressão ela começa a ter uma aberração, se debater, chorar, gritar, alguma coisa, eu boto a mão e faço as técnicas que você já aprendeu na aula anterior. E essa é a indução de Dave Elman. E você pode ir aumentando as coisas, certo? O que você viu eu falando é uma referência para você. Você pode, por exemplo, imagina naquela hora dos olhos, você vai tentar uma única vez e não vai conseguir. Você percebe que a pessoa levanta os olhos e tenta levantar. Você pode fazer o relaxamento progressivo. Imagina que você esparrama uma energia que passa pela cabeça, pelos músculos do rosto, pelo pescoço, pelo tórax, até a ponta dos seus dedos dos pés. Você está recebendo aqui várias técnicas. Não existe protocolo. Muitas pessoas insistem em falar assim, para depressão faz isso, para ansiedade faz isso. Isso não funciona, você não está lidando com o seu carro, que é só trocar a bateria e colocar outra igual que ela vai funcionar. Você tem seres humanos na sua frente. Você pode atender 20, 30, 50 pessoas com depressão. As 50 vão encontrar o processo de cura e transformacional dela em uma técnica, em um momento, com alguma indução. E você tem que ficar atento sempre a isso.